jovens! E aí, tudo bem com vocês? Ó, eu aqui de novo, professora Deise Lima. Lembra que eu falei lá na aula 6 da unidade 1 que nós nos encontraríamos aqui na unidade 2? Pois é, aqui estou e vamos iniciar a nossa unidade 2, a nossa aula 19. E nós estamos ainda dentro do eletromagnetismo, certo? Vamos lá, eletromagnetismo. Nós vamos ter ali, olha só como vocês podem observar. Hoje nós vamos para circuitos elétricos. Pessoal, olha só, focando aqui em mim de novo. Vocês devem ter visto lá com o professor Mac a questão da corrente elétrica, né? Que é a questão do movimento orientado das cargas dentro de um circuito, correto? E isso está dentro lá do eletromagnetismo, que é eletricidade e magnetismo. E aqui na nossa unidade 2, nós vamos trabalhar circuitos, nós vamos trabalhar componentes elétricos, nós vamos trabalhar sobre ondas eletromagnéticas e também vamos falar sobre magnetismo. E hoje, como vocês viram lá, vamos falar de circuitos elétricos. Vamos começar? Então vamos lá, galerinha, olha só. Hoje nós vamos trabalhar a associação de resistores, ok? Quando a gente fala resistores, entendam também como outros componentes elétricos, podem ser lâmpadas, por exemplo. No final da nossa aula eu vou trazer um simulador que a gente vai fazer a associação de LEDs, ok? Então ali o nome do nosso conteúdo é associação de resistores, mas a gente pode associar lâmpadas e pode associar outros componentes elétricos, tá bom? Então nós vamos trabalhar essa associação hoje de duas formas, em série e em paralelo, e também vamos trabalhar a lei de Kirchhoff para a associação de resistores, tá bom? Pessoal, e como habilidades, o que nós temos? Reconhecer as características de circuitos elétricos em que os elementos são ligados em série, em paralelo ou em associação mista. Professora, o que é uma associação mista? Pessoal, uma associação mista é a mistura das duas associações. São circuitos que estão tanto em série quanto em paralelo ao mesmo tempo. Então nós temos uma associação mista e vamos identificar essa associação na nossa aula de hoje, ok? Continuando aqui, pessoal, olha só, a associação de resistores, tá? Mas aí, como eu falei para vocês, nós podemos também fazer associação de outros componentes eletrônicos, tá? Associar componentes nada mais é do que você pegar vários componentes e colocar ele no mesmo circuito com uma finalidade específica. Por exemplo, nas nossas residências, nós temos a associação de lâmpadas, nós temos a associação de equipamentos eletrônicos, tá bom? Então, a associação ela pode ser feita de várias formas. Aí a gente vai trabalhar com resistores, que é o nome do nosso conteúdo, mas entenda que a gente pode associar outras coisas também, e vocês vão ver isso lá no simulador que eu vou colocar no final da aula, tá bom? Vamos continuar, olha só. Pessoal, em um circuito é possível organizar conjuntos de resistores interligados, chamada associação de resistores. Então, como eu falei para vocês, quando eu organizo componentes dentro de um circuito, eu estou fazendo a associação desses componentes, ok? A associação de resistores é muito comum em vários sistemas, quando queremos alcançar um nível de resistência em que somente um resistor não é o suficiente. Então, pessoal, assim, nós vamos ver também nas próximas aulas os componentes eletrônicos e para que servem os componentes eletrônicos. Se você pegar um equipamento eletrônico, pode ser um computador, uma impressora, outro tipo de equipamento, e você abrir, você vai identificar lá vários resistores. Esses resistores, eles são de tamanhos diferentes, eles têm faixinhas coloridas. Essas faixas, elas vão indicar a resistência desse resistor, e vocês devem ter visto isso lá em leis de ohms, né? Que é a resistência à passagem da corrente. Então, o nosso resistor, ele vai ser ali um controlador dessa corrente para a gente justamente não queimar o circuito, tá bom? Então, vamos continuar, olha só. Então, ali,
Quando eu coloco vários resistores, é porque um somente não é o suficiente para o nosso associação do nosso circuito. Então a gente pode colocar vários também, tá? E esses vários resistores que a gente pode colocar, nós podemos associá-los aí de 3 formas específicas. Então, pessoal, qualquer associação de resistores será representado pelo resistor equivalente. Então aqui, ó, como a palavra fala, resistor equivalente representa a resistência total dos resistores associados. Então, se você tem ali um resistor, 2, 3, 4, eu vou fazer uma resistência equivalente, ou seja, é a nossa resistência aqui desses resistores associados. Então, a resistência que equivale à resistência do circuito, tá bom? Bom, pessoal, o comportamento desta associação varia conforme a ligação entre os resistores. Então, a resistência equivalente no circuito, ela vai ser calculada sempre da mesma forma, pessoal? Não! Por quê, professora? Porque a resistência equivalente dos resistores que estão no circuito vai depender de como esses resistores estão associados. Então, eu tenho aqui os possíveis tipos. Eles podem estar em série, em paralelo ou também em associação mista. Então, essa resistência equivalente aqui vai depender da maneira que esses resistores estão associados, tá bom? E a partir de agora, nós vamos ver como nós podemos associar esses resistores e também como calcular esta resistência equivalente bem aqui. Tá bom, pessoal? Então, mãos à obra, vamos lá. Primeira associação, que é a associação mais simples que a gente pode trabalhar, é a associação em série, ok? Então, componentes eletrônicos, no nosso caso aqui estamos falando de resistores, podem ser associados em série. Bom, como está escrito aqui, pessoal, na associação em série, os resistores são ligados em uma sequência na mesma direção. Então, quando você tem componentes eletrônicos aqui, ó, como vocês podem observar aqui, eles estão ligados aqui na mesma sequência e na mesma direção. Olha só, aqui está na direção horizontal, né? Então, aqui estão na mesma sequência. Eu tenho uma associação em série. Esse tracinho aqui, pessoal, que vocês podem ver, esse tracejado, é a representação simbólica de um resistor, tá? Então, quando vocês verem isso daí, está representando um resistor, ok? Entendido? Então, aqui é a nossa primeira associação, que é a associação em série, e aqui nesse desenho nós temos a associação em série de 4 resistores, ó, R1, R2, R3 e R4, ok? Então aí nós temos 4 resistores associados em série, porque eles estão ligados em sequência e na mesma direção. Entendido isso? Vamos trazer essa figurinha para cá, ó, ela aqui de novo, e vamos falar de como nós podemos fazer uma resistência que equivale a essa associação em série, tá bom? Olha só, pessoal, em uma associação em série de resistores, o resistor equivalente é igual à soma de todos os resistores que compõem a associação. Então, se eu tenho aqui, olha só, galerinha, resistores associados em série, para eu fazer, por exemplo, cálculo da corrente que circula ali naqueles resistores, dependendo da tensão que está alimentando esse circuito, eu preciso de uma resistência equivalente. Então, se eu tenho 4 resistores que estão em série, ou seja, estão ligados ali, ó, na mesma direção e na mesma sequência, para eu calcular a corrente ali, eu posso pegar a resistência equivalente. E como eles estão em série, basta somar a resistência de cada resistor. Então, por exemplo, se o primeiro resistor vale 1, o segundo vale 2,
o terceiro vale 3 e o 4 vale 4, então eu posso somar ali 1 mais 2, mais 3 mais 4 e eu vou ter a resistência equivalente à associação desses resistores em série, entendeu? Então vamos lá comigo, se está em série, você soma, olha ali, ó, então a resistência equivalente, se está em série, você soma as resistências dos resistores, ok? E aí você obtém a resistência equivalente a essa associação. Entendido isso? Pessoal, continuando, olha só. Como existe apenas um caminho para a passagem da corrente elétrica, esta é mantida por toda a extensão do circuito. Então aqui, pessoal, o que nós podemos também falar a respeito da corrente da associação em série? Vamos lá. Na associação em série, a resistência equivalente, como eu falei para vocês, é a soma das resistências do circuito, tá bom? Então, se eu somar aí as resistências, eu vou ter a resistência equivalente. Como eles estão ligados na mesma sequência e na mesma direção, então eu tenho apenas um caminho para a passagem da corrente elétrica, ok? Então o que vai acontecer aqui, ó? O valor da corrente que vai sair aqui, ela vai ser igual no resistor 1, vai ser igual no resistor 2, igual aqui, ó, no resistor 3 e igual no resistor 4. Então essa corrente, olha só, ela é igual, ok? E na prática, pessoal, vou mostrar isso para vocês lá no final da nossa aula. Então vamos lá. Primeiro, resistência equivalente de uma associação em série. Você soma as resistências dos circuitos. Corrente elétrica. Corrente elétrica, ela é o quê? Igual em todo o circuito, tá bom? Então cada resistor aí vai receber a corrente, a passagem do valor de I. Entendido, pessoal? Agora nós vamos falar o quê? Da tensão, tá? Porque quando eu estou trabalhando a associação de circuitos, eu tenho que levar em consideração ali 3 grandezas para a gente poder se situar. Resistência, corrente e tensão. Porque para haver, né, pessoal, o movimento orientado das cargas e a passagem da corrente elétrica, o nosso circuito tem que ser alimentado por uma tensão, por uma DDP. Lembram disso? Isso da nossa aula de corrente elétrica, tá bom? A resistência equivalente, o que eu falei para vocês? Soma. A corrente, ela é igual em cada resistor. Agora vamos falar da tensão. Vamos lá? E a tensão, pessoal? A tensão já é o quê? Já a diferença de potencial, que é a DDP, entre cada resistor, irá variar conforme a resistência deste, para que seja obedecida a primeira lei de Ohm, ok? Então, o que vai acontecer? A resistência equivalente é a soma das resistências. A corrente é o que? Igual, como eu falei para vocês, certo? Então, eu vou ter que colocar aqui do lado I1 igual a I2 igual a I3 igual a I4. E a tensão, nesse caso aqui, ela vai ser o que? A resistência do resistor, o valor da resistência em Ohm, ok? Em Ohm, vezes a corrente. Então, por exemplo, aqui é 1, 2, 3 e 4, certo? Mas, como vocês podem observar, essa corrente ela tem um único caminho para percorrer, ela é igual, então eu posso multiplicar por I. E aqui vocês vão ver que a tensão ela vai estar de acordo com o valor da resistência, tá, pessoal? Aqui nós podemos observar pela fórmula que quanto maior a resistência, maior vai ser a tensão que alimenta aquele resistor. Entendido isso? Então, por exemplo, aqui eu posso falar também que quanto menor a minha resistência, menor vai ser a tensão que alimenta aquele resistor. Entendido isso, pessoal? Bacana, né? Então, vamos continuar. Olha só. E aqui nós temos que lembrar o seguinte. A tensão total vai ser da mesma forma que lá que nos resistores equivalentes. Para eu saber a tensão aqui, ó, que é a tensão do circuito, eu faço a soma da tensão
que alimenta cada resistor, como nós vimos aqui, ó, no slide anterior, ok? Então, se eu somar essas tensões aqui, eu vou ter o valor desta tensão, ok? Entendido? Olha ali. E aqui, ó, nós lembramos que se eu... Deixa eu trocar a cor. Se eu somar cada valor de resistência, eu vou obter o resistor equivalente. Então, se eu pegar aqui a primeira lei e traduzir para resistência equivalente e para tensão, eu vou obter isso daqui, ó. Então, a tensão é igual à resistência equivalente vezes a corrente. Isso indica, pessoal, se eu tiver a resistência equivalente da associação e tiver a corrente, eu posso achar quem? A tensão. Ok? Entendido isso? Importante, pessoal, lembrar o seguinte: em circuitos em série de resistores, vamos lá, quando a gente fala de associação, para a gente identificar aqui, eu tenho que me situar em relação a três grandezas, certo? Resistência, corrente e tensão elétrica, que é a nossa DDP, correto? Na resistência em série, a corrente elétrica possui o mesmo valor em todo o circuito. Então, aqui, ó, esse é igual a esse, que é igual a essa aqui, que é igual a essa aqui, ok? Que é igual a essa. Então, falamos aqui da corrente. A resistência equivalente é a soma de todas as resistências do circuito. Então, isso indica que esse carinha aqui mais esse aqui vai fornecer quem? A resistência equivalente, ok? E a tensão total do circuito também é igual à soma de todas as tensões no circuito. Então, se eu somar aqui, ó, essa tensão mais essa tensão, mais a terceira aqui, mais a quarta, eu vou obter a tensão total no nosso circuito. Entendido isso? Então, aqui nós temos circuito em série e fizemos a caracterização desse circuito conforme essas três grandezas. Tá bom, pessoal? Entendido? Vamos continuar, olha só. Vamos ver na prática como é que ficaria um exemplo. Ó, nós temos ali dado o circuito, a seguir, nós vamos fazer alguns cálculos. Então, tá aqui o nosso circuito, ó, como vocês podem observar. Ele deu a tensão U. Ele deu o valor de cada resistência do resistor, olha só. E nesse caso aqui nós temos 3, tá bom? E ele está pedindo para a gente calcular a resistência equivalente do circuito, a corrente de cada resistor e também a tensão em cada resistor. Então, nós temos aqui, ó, um circuitozinho, ok? Um circuitozinho aí em série, tá bom, pessoal? O que que a corrente vai fazer aqui? Deixa eu voltar um slide. Ela vai vir aqui, ó. O que que vai acontecer? O I, que vai sair daqui, ele vai ser o mesmo para o primeiro, vai ser o mesmo para o segundo e também vai ser o mesmo para o terceiro. Então, nós podemos aqui já falar que I é igual a I1, I2 e 3, ok? O que que nós podemos falar também? Que eu vou ter aqui, ó, para cada resistorzinho desse, uma tensão, né? Então, aqui eu vou ter o de 1, o 2 e o 3. E aqui nós temos que lembrar que o U é igual à soma, correto? Aqui, pronto. E nós também temos, pessoal, a resistência equivalente. A resistência equivalente, como eu falei para vocês, também é o que? A soma. Então, se a gente somar aqui, ó, eu vou ter a resistência equivalente, que é o que nós vamos fazer primeiro aqui, ó, na letra A. A corrente de cada resistor é só eu pegar aqui, ó, a resistência equivalente à nossa tensão, que eu calculo essa corrente porque ela é igual para todos, não precisa calcular individual. E a tensão em cada resistor é só eu pegar também aqui, ó, a nossa corrente, que vai ser calculada, e também a nossa resistência de cada resistor, aí eu vou achar. Então vamos lá? Olha só.
Primeiro, a resistência equivalente do circuito. Como nós temos aqui uma associação em série, então, como eu falei para vocês, basta somar R1, R2 e R3. Ou seja, 4 mais 8 mais 10, nós temos quanto de resistência equivalente? 22 ohms, ok? Então, vamos usar, pessoal, essa resistência equivalente para calcular quem? A corrente de cada resistor. Por que nós podemos fazer isso? Porque essa corrente, como eu falei para vocês, ela é igual. Então, se ela é igual, eu posso pegar a resistência equivalente total do circuito e a tensão total que alimenta. Se eu aqui, ó, passo esse cara dividindo, é só dividir tensão por resistência. Aí eu vou pegar a tensão, que vale 220, e vou dividir pela resistência equivalente, que vale quanto? 22. E nós vamos dividir isso daí, dá quanto? 10 amperes. Lembrando que esses 10 amperes passam tanto por 1, por 2 e por 3. E aqui elas são o quê? Iguais, ok? Então eu posso concluir isso daqui quando ele pergunta a corrente em cada resistor. Achou a corrente geral, a associação em série, essa corrente é a mesma em cada resistor. Tá bom, pessoal? E para fechar aqui o nosso cálculo, nós temos a tensão em cada resistor, que nós vimos que a tensão em cada resistor, eu preciso da resistência do resistor vezes a corrente que passa. E como nós temos a resistência de cada um e achamos a corrente que passa, que é 10, é só multiplicar, pessoal. Então, olha só, nós temos aqui, ó, multiplicou a corrente com a resistência, 40. Multiplicou a segunda resistência com a corrente, 80. Multiplicou a terceira resistência com a corrente, 110. Se você somar, tem que dar quanto? 220, que é a tensão ali total. E é o que aconteceu aqui, ó. É a nossa prova real, né? Somou, deu 220, então tá correto. Se tivesse somado e não tivesse dado 220, você teria que rever algum desses 3 cálculos aqui. Entendido isso, pessoal? Para saber se está certinho, é só você somar, tá bom? Entendido? Vamos agora para a nossa próxima associação, que é a associação de resistores em paralelo. Diferente da associação de resistores em série, uma associação em paralelo de resistores consiste basicamente em dividir a mesma fonte de corrente. Então aqui, pessoal, ó, dividir a mesma fonte de corrente de modo que a tensão em cada ponto seja mantida. Se lá na associação em série a tensão que alimenta cada resistor é diferente, na associação em paralelo a tensão tem que ser a mesma para cada resistor. Então, se a tensão tem que ser mantida, ou seja, ela vai ser igual aqui, aqui e aqui, se ela tem que ser mantida, pessoal, isso indica que eu vou dividir a corrente. Então, a corrente aqui, ela não é igual em cada resistor, ela é o que? Diferente. Então, a primeira corrente depende do primeiro resistor, a segunda corrente depende do segundo resistor e a terceira corrente depende do terceiro resistor, ok? Mas a corrente que entra, ela vai se dividir aqui e ela vai se encontrar aqui e tem que sair o mesmo valor, tá, pessoal? Entrou um valor, entrou 10 amperes, tem que sair 10 amperes. Mas esses 10 amperes que entraram aqui, eles vão se dividir para o resistor 1, para o 2 e para o 3. E isso tem que acontecer para que eu não mude a tensão, ou seja, para que ela seja mantida, tá? Ok? Olha ali nossa figura de novo. Pessoal, se na associação em série você soma, ok? Você soma, aqui você vai fazer o quê? O inverso, tá? Eu estou fazendo uma associação em paralelo de resistores. O inverso do resistor equivalente é igual à soma de todos os inversos dos resistores que compõem a associação. Então aqui, ó, se você for ver, se eu ficar só com essa parte de baixo, é uma associação que em série, certo?
Agora, como eu estou paralelo, eu faço o inverso. Então, é 1 sobre, ok? 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3 e 1 sobre R4. Tá bom? Entendido, pessoal? Então, aqui, olha só para a gente lembrar aqui. Na associação em paralelo, o que é igual para cada resistor? É a tensão. A tensão, ela é mantida. Então, o de 1 é igual ao de 2, o de 3, o de 4, que é igual ao U, ok? Lá na associação em série, o que era igual é a corrente. Aqui é a nossa tensão. A corrente, ela vai ser dividida. Então, ela vai depender do valor de cada resistor. Então, aqui eu vou ter uma corrente, aqui eu vou ter uma corrente, aqui uma corrente e aqui uma corrente. E se eu somar essas correntes, eu tenho que ter a corrente de entrada. Tá bom, pessoal? Entendido? E aqui, olha só, então a corrente. Vamos fazer uma brincadeirinha comigo, ó. O U-Ri. O U-Ri, certo? Se o U-Ri, a corrente é o U sobre R. E a corrente ela vai ser diferente. Se eu pegar a tensão que é mantida e dividir aqui, ó, pela resistência de cada resistor, eu tenho o valor de cada corrente. Entendido, pessoal? E como eu falei para vocês, para eu descobrir essa corrente de entrada aqui, é só você somar todas as correntes, tá bom? Então, somei todas as correntes, eu vou ter a minha corrente total. E aqui, olha só, como nós vimos lá anteriormente, nós estamos obedecendo a lei de Ohm, ok? Então, vamos lembrar aqui, olha só, a associação em paralelo. Vamos lá, pessoal, só para lembrar, para a gente não confundir. Primeiro, a gente falou em série, certo? Em série, o que é igual em cada resistor? Corrente. A corrente, ela percorre um caminho único, então ela vai ser igual lá em 1, em 2, em 3, em 4, em quantos eu colocar no meu circuito, certo? A nossa tensão, como eu falei para vocês, ela vai ser o quê? Ela vai depender de cada resistência. Então, a tensão que alimenta o primeiro é diferente da que alimenta o segundo, o terceiro e assim por diante. Correto? Então, para eu saber a resistência equivalente, você soma. Para eu saber a tensão total, você soma. E a corrente é igual. E em paralelo, pessoal, vamos ver o que muda. Olha só, como eu já tinha falado para vocês, a corrente total é igual à soma das correntes. Ou seja, a corrente ela é diferente para cada resistor. Tá bom? Ela é diferente para cada resistor. Então, se o nosso Ri, a nossa corrente é o U sobre R, ok? A tensão aqui, ela é o que? Mantida. Ela tem o mesmo valor para todo o circuito, diferente da associação em série, tá? E aqui também, a nossa resistência equivalente é o inverso da resistência equivalente, é a soma de todos os inversos das resistências do circuito. E isso indica que para eu fazer o inverso, você coloca 1 sobre REC, 1 sobre R1, 1 sobre R2 e assim por diante, dependendo de quantas resistências você tem aí. Tá bom, pessoal? Entendido? Vamos fazer um exemplo para poder entender. Então, olha só aqui. Nós temos uma associação em paralelo, como vocês podem ver, olha só. Ela não está na mesma sequência, né? A corrente ela vai vir, ela vai se dividir para cá. Ela vai se dividir para cá e ela vai se dividir para cá, ok? São correntes diferentes. A tensão que alimenta vai se manter essa daqui, tá bom? E aqui ele está pedindo a mesma coisa do exemplo 1. A resistência equivalente ao circuito, a corrente em cada resistor, a corrente total e a tensão em cada resistor. A única coisa que foi acrescentada aqui é a corrente total. Por quê? Porque a corrente em cada resistor é diferente. Então, para eu saber a corrente total, eu tenho que somar esses valores aqui. Vamos lá, como é que eu faço a resistência equivalente? Exatamente, é o inverso, né, pessoal? Então, 1 sobre REC é 1 sobre R1, 1 sobre R2,
1 sobre R3, tudo isso somado, soma todo mundo, ok? Então aqui o que vai acontecer? Vai ficar aqui, ó, 1 sobre 2, 1 sobre 3 e 1 sobre 6. Como é que eu resolvo isso aqui? Sominha de fração, MMC. Então você tira o MMC daqui, das nossas sominhas aqui, desse lado, tá? Do lado que tem os números, aqui, ó. Tira aqui o MMC, ok? E tirando aqui, né, multiplicando, dividindo, nós vamos obter isso daqui. E aqui é só você multiplicar, ó, em x. Olha aí, ó. Então, eu vou ficar com 6 rec igual a 6. 6 dividido por 6, olha aqui nossa resistência equivalente, tem o valor de 1, tá bom, pessoal? Então, se eu tenho aqui a resistência equivalente, eu posso utilizar para calcular outras coisas que eu queira. Bom, para calcular a corrente, eu preciso da tensão que alimenta o circuito e da resistência de cada resistor. Só isso, tá bom? Então, eu vou dividir a tensão que alimenta o circuito pela resistência do resistor. Então, aqui eu tenho primeiro, ó, 110 pelo primeiro, 110 pelo segundo e 110 pelo terceiro. Então, eu vou ter 55, certo? 36,6 e 18,3 amperes. São correntes bem altas, né? E aqui, pessoal, achei a corrente em cada resistor. Se eu somar isso daqui, eu posso calcular a letra C, que ele está pedindo a nossa corrente total do circuito. É só você somar as correntes, porque essa associação ela é em paralelo. Somou todo mundo? Deu quanto aqui? 110 amperes, ok? E ele está pedindo aqui na letra D, para fechar o exemplo, a tensão em cada resistor. Mas o que nós temos que lembrar? Numa associação em paralelo, eu divido a corrente justamente para manter a mesma tensão alimentando cada componente desse daqui. Tá bom, pessoal? Olha aí o que vai acontecer. Então, eu posso falar aqui, ó, que a tensão em cada um é a tensão que está alimentando o meu circuito. Então, é 110, ok? Entendido, pessoal? Tá bom, falamos dois tipos de associação. Agora, a gente vai trabalhar com as leis de Kirchhoff. Essas leis, como está escrito aqui, elas são utilizadas para encontrar as intensidades das correntes em circuitos elétricos que não podem ser reduzidos a circuitos simples. Ou seja, quando o circuito ele é meio complexo, você utiliza essas leis aqui para poder encontrar correntes, tá bom? Essas leis aqui foram constituídas por um conjunto de regras e elas foram concebidas em 1845 pelo físico alemão Gustav Robert Kirchhoff, tá bom? Olha aqui, quando ele era estudante na universidade de, olha aqui essa universidadezinha aqui, ok? Pessoal, então, Kirchhoff criou essas leis aí para circuitos mais complexos, tá? Na primeira lei de Kirchhoff é chamada lei dos nós. Tá bom? Então imagine pela palavra você já tira nó, né? É um negócio bem difícil de desatar. Então, nas leis dos nós, que se aplica aos pontos do circuito onde a corrente elétrica se divide, tá? Então, pessoal, onde você tem um ponto de divisão de corrente, você pode aplicar a lei dos nós, tá? Ou seja, nos pontos onde tem conexão entre 3 ou mais condutores, tá bom? Então, se for só 2, se for só 1, não precisa você aplicar a lei dos nós. Mas a partir de 3 é um circuito mais complexo, aí a gente aplica essa lei aqui, tá bom? Essa lei, ela indica que a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem, tá bom, pessoal? Soma da corrente que chega é igual à soma da corrente que sai, ok? Esta lei é consequência da conservação da carga elétrica, tá? Lembra que a gente falou da conservação da carga? Isso lá na unidade 1, cuja a soma algébrica das cargas existentes em um sistema fechado permanece o quê? Constante. Tem que permanecer constante. E aqui nós temos um desenho para poder entender isso melhor,
tá, pessoal? Nessa figura aí. E aqui tem um trecho representado em um circuito percorrido aqui, ó, por 1, 2, 3 e 4 em valor de corrente. Então aqui nós temos um nó, tá, pessoal? Aqui nós temos um nó, ok? Nesse exemplo, considerando aqui que as correntes I1 e I2 estão chegando ao nó e as correntes I3 e 4, como vocês podem perceber, estão saindo. Então aqui para obter, olha só, eu somo I1 mais I2, é o que está chegando, vai ser igual ao que está saindo. Quem está saindo? I3 e I4. Então tá aqui, ó, ok? Aplicando aí a lei do nó, tá bom? Pessoal, em um circuito, o número de vezes que devemos aplicar a lei dos nós é igual ao número de nós do circuito, menos 1, tá bom? Por exemplo, aqui ó, nós temos, se eu tiver 4 nós aqui, a gente vai aplicar a lei 3 vezes, ou seja, são 4 nós menos 1. Então, você aplica a lei 3 vezes. Entendido isso? Ok? Então, aqui ó, a lei das malhas, ou a segunda lei de Kirchhoff, vamos voltar aqui, eu estou falando das leis dos nós, e nós temos a segunda lei, que é a lei das malhas, tá? Ou a segunda lei de Kirchhoff é uma consequência da conservação da energia, tá, pessoal? Ela indica que quando percorremos uma malha em um dado sentido, a soma algébrica das diferenças de potencial, DDP ou tensão, é igual a 0, ok? Vamos só lembrar, na lei dos nós, a gente fala que a corrente que está chegando no nó é igual à soma das correntes que está saindo, ok? É só a gente ver aqui nesse exemplo. Lá na lei das malhas, que é a segunda lei, ele fala que quando eu percorro a malha no mesmo sentido, a soma das diferenças de potencial é igual a quanto? 0. Para aplicar a lei das malhas, devemos convencionar o sentido que iremos percorrer o circuito, ok? A tensão poderá ser positiva ou negativa, de acordo com o sentido que a pessoa escolhe para percorrer o circuito, tá, pessoal? E aqui nós temos um exemplo, olha só, aqui para convencionar, por exemplo, se eu correr por aqui, ok? Eu vou ter dessa forma aqui. Pessoal, olha só, eu vou fazer com vocês, para a gente ver alguns exemplos. Isso aqui é um site, tá? É um site que tem para fazer simulação de circuitos, é um site bem bacana. Eles desenvolveram aí que dá para a gente utilizar, tá bom? A referência vai estar lá, que é o Tinkercad. Vou fazer uns aqui para vocês, um tipo de circuito para a gente dar uma observada, tá bom? Então tá aqui o nosso Tinkercad. Ali, como vocês podem observar, olha só, eu tenho alguns componentes eletrônicos e eu vou puxar aqui uma plaquinha para a gente poder trabalhar a montagem do nosso circuito, tá, pessoal? Vamos pegar a plaquinha aqui. Vamos achar a plaquinha. Ó, tá aqui, achei nosso mouse, tá? Eu vou puxar essa plaquinha pra cá, ó, tá aqui. Para alimentar o nosso circuito, eu vou colocar uma bateria, tá bom? Vou colocar aqui, vou colocar essa bateria aqui e vou puxar o positivo no positivo. E eu vou pegar o negativo e vou colocar no negativo, ok? Opa! Tá aí. Bom, pessoal, o que pode acontecer aqui? Nós vamos montar alguns tipos de circuito, ok? Então, eu vou montar um circuito para vocês verem a luminosidade. A gente só vai passar um pouquinho do nosso tempo, mas é legal vocês observarem isso daqui. Então, eu tenho a nossa diferença de tensão, que ela vai alimentar o nosso circuito, e eu vou colocar aí alguns LEDs, tá? Pra gente poder observar. Deixa eu ver se eu acho o LED aqui. Aqui o LED, tá? Esses LEDs, pessoal, aqui, eles dependem, né? Você pode utilizar as cores, tá? Eu posso utilizar, por exemplo, aqui, ó, verde, se eu quiser.
eu posso pegar mais LED, ok? Deixa eu pegar mais LED aqui. E eu vou pegar mais um LEDzinho, tá bom? Olha aqui, coloquei os LEDs. Pessoal, como essa bateria de 9, para não queimar meu LED, eu vou colocar um resistor, ok? Eu vou pegar um resistorzinho aqui, ó, e vou associar esse resistor, tá? Eu vou pegar aqui na última perninha do LED aqui, pronto. Aqui, para não queimar, eu vou apenas precisar, deixa eu ver aqui, 220, ok? Tá aí. Tá aqui o nosso resistor de 220 ohms, tá bom? Pessoal, esse tipo de associação aqui, ela vai depender dos fios, ok? Se eu for fazer uma associação em série, eu tenho que conectar esses fios aqui de acordo com a sequência. Então, eu vou ter aqui, ó, deixa eu só arrumar aqui meu resistor. Vou chamar ele de 1 aqui e vou colocar a resistência. Pronto. Pessoal, olha só, aqui eu vou começar a puxar uns fiozinhos, tá bom? Nesses fiozinhos aqui, que eu vou puxar, eu vou tentar colocar isso na sequência. Então, eu vou começar aqui, ó, na perninha de 1 e vou até a perninha... Opa! Deixa eu tirar esse fio daqui. Vamos colocar aqui. E eu vou fazer o mesmo aqui, ó, vou pegar na outra perninha. E vou colocar aqui, como vocês podem observar, tá? Pessoal, olha só, eu tenho que fechar o circuito, certo? Para fechar esse circuito, o que que eu posso fazer aqui? Eu vou ter que pegar, ó, eu já puxei aqui, ó, um pelo negativo, coloquei aqui, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar... Vamos ver o que vai. Vocês estão vendo o brilho do LED? Esses LEDs, eles estão associados em série, tá, pessoal? O que que nós podemos ver aqui? A corrente que vai percorrer cada um deles é a mesma, ok? Outra coisa legal que você pode fazer é colocar mais de um LED aí. Ou a gente também pode associar isso em paralelo. Pessoal, para eu associar isso em paralelo, eu teria que fazer o contrário. Pegar esse fio... colocar um em cada perna e colocar um resistor em cada uma. Bom, qual seria nesse caso a consequência disso? Seria que eu ia aumentar o brilho do LED porque eu estaria dividindo a corrente, tá bom? Vocês podem, referência está lá, vocês podem tentar fazer bem divertido. Pessoal, olha só, fica comigo que na próxima aula tem revisão e tem resolução de exercício, tá bom? Tchau, tchau!